Vamos ver se alguém tem alguma dúvida sobre por que o jejum é feito hoje, por que o voto de Ekadashi é hoje. Se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar. Por enquanto ninguém fez nenhuma pergunta, nenhum comentário. Você tem alguma pergunta, Carla? Não. Então vamos continuar a leitura da aula que estávamos lendo ontem à noite de Srila Maharaj. Ele estava falando sobre a dificuldade na vida devocional. Então não adianta pensar que não vai ter dificuldade, porque vai ter sim. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem dificuldade. Aquele que não tem dificuldade é porque não está praticando a devoção a Deus. Então ele continua falando assim, eu vou ler, eu já li essa partezinha aqui, mas eu vou ler novamente para pegar o contexto da aula. Ele fala, na verdade, depois do desaparecimento de Gurudeva, quando ele fala que Gurudeva é Srila Govinda Maharaj do quadro maior aqui do Templo de São Paulo. Então ele fala, depois do desaparecimento de Gurudeva, houveram muitos dias ruins, muitas dificuldades, né? Depois do desaparecimento de Srila Govinda Maharaj. Por vários motivos, as pessoas têm ego, as pessoas têm inveja, as pessoas têm luxúria, as pessoas querem as coisas dos outros, né? Então, isso daí causa muito problema, muita perturbação. E ele continua falando, mas nós estamos tolerando tanto, temos que tolerar qualquer coisa. Nós, quando alguém fizer algo conosco, nós temos que tolerar, sempre tolerar. Uma vez perguntaram para Srila Govinda Maharaj, existe limite da tolerância? Ele falou, não existe limite. Se for contra você, alguém fizer algo, não existe limite. Agora, se alguém fizer algo contra o Guru, fizer algo contra o templo, aí não é questão de tolerância. Se entrar alguém aqui e quiser quebrar a murti de Mahaprabhu, se vier alguém aqui no templo e quiser bater em algum devoto, fazer alguma coisa errada, não existe tolerância. E você tem que reagir. Mas se for com você, você tem que ser tolerante, humilde e tolerante. Dar honra para aquele que não te dá honra. Essa é a concepção da consciência de Krishna. Então temos que ser sempre tolerantes. E Srila Bhaktivinoda Thakura, que está lá no altar, da direita para a esquerda é o segundo, ele tem uma barba branca nessa foto, né? E ele fala o seguinte, que não adianta você ficar quieto, ser tolerante, quieto, mas ficar com raiva da pessoa. Por dentro você está explodindo, mas por fora você está lá, tolerante. Não adianta ser assim. Ele falou que você tem que se colocar na situação do outro. Porque a outra pessoa está fazendo aquilo com você. Por quê? Algum motivo tem. Se coloque na situação do outro. E aí você vai compreender, ele vai ser mais tolerante. Algum motivo tem para a pessoa estar fazendo algo de mal com você. Coloque-se na situação do outro. Essa orientação, mas de qualquer forma, temos que ser tolerantes e também compreender que a pessoa que está fazendo algo para você, ela está sendo usada. Porque se você está sofrendo com alguém, se você está tendo algum problema com alguém, é o seu karma, você fez algo e você tem que cumprir aquilo. Não tem como. Agora, se for um problema espiritual, quando eu digo problema espiritual, é o problema na vida devocional. Algum obstáculo, as coisas não dão certo para você fazer o serviço, isso daí é teste. Sempre vai ter teste na vida devocional. Então você fala, eu vou no templo e acontece um monte de coisa. Aí você fala, hoje eu vou ler tantas páginas da escritura. E acontece alguma coisa, você não vai ler, ou vai ler ou não, depende de você. Maya testa, ilusão testa, aquele que está firme e forte, ele passa no teste. Aquele que está frágil, ele fala, não, hoje não vou ler, hoje não vou fazer a prática, hoje não vou cantar o santo nome.
Hoje não vou cantar as canções. Isso daí é quem está frágil. E Maia vai testar. Hoje mesmo eu estava conversando com os devotos sobre uma devota muito, muito, muito especial, uma devota que serve há quase 40 anos. A devota largou tudo, foi viver onde o Guru mandou ela viver, ela largou tudo na vida dela, o emprego, ela tinha um emprego muito bom, ela era uma secretária, ela fala 3 idiomas, ela tinha um emprego muito bom, em multinacional, e aí ela tinha família, pai, mãe, irmã, irmão, ela largou tudo e foi servir o Guru. O Guru falou, vá para tal país. Ela foi lá e está até hoje, há quase 40 anos, acho que 38 anos ela está lá. E ela está recebendo muitos testes ainda. E cada vez mais difícil. Por quê? Porque Krishna quer ver realmente o quanto ela suporta para servi-lo. O quanto você está disposto a aguentar alguém, ou qualquer coisa, qualquer situação, e continuar a servir ele. Ele quer ver isso. Ele põe Maia para testar a gente. Será que a gente quer mesmo? Quer servir ele em primeiro lugar e deixar tudo para depois? Ele vai testar e testar. E quanto mais a gente se rende a ele, quanto mais a gente pratica, com mais intensidade, mais horas por dia, mais difícil é o teste. O teste vai aumentando a dificuldade. Como uma criança na escola. Aqui do lado do templo tem um colégio, né? Então, tem a primeira turma lá, né? A criança tem 6 anos. E aí ela faz a prova, ela tem um teste lá. Ela faz a prova e tal, aí se ela passar, ela vai para o 2º ano. É claro que a prova do 2º ano é mais difícil que a do 1º ano. E aí ela vai, estuda, e aí ela faz a prova. Se ela passar, ela vai para o 3º, e assim por diante. E a nossa vida devocional é a mesma coisa. Você recebe o serviço do Guru. O primeiro serviço que o Guru te dá na iniciação no dia é cantar o Mahamantra. Quando você recebe a iniciação, aí ele fala, agora no mínimo, agora, imediatamente, pare tudo, né? Pare de me escutar e vá lá em algum lugar cantar 4 voltas na Japamala. É isso que o Guru fala. É o primeiro serviço que ele dá. E conforme você vai fazendo, Krishna vai dando mais, através do Guru. O Guru vai dando mais e mais. Mas aí começa a ter o teste de Maya. Você quer mesmo me servir? Você está disposto a largar aquele horário que você assistiu o filme para me servir? Dei um exemplo do filme, né? Mas você está disposto a largar domingo de manhã que você vai passear no parque, tomar sol com a família, sei lá o quê? Você está disposto a largar isso para escutar o Guru falar de manhã? O Guru fala agora, sei lá, Tilakanidri Ramaraj, todo domingo, 10h30 da manhã aqui no Brasil. Você está disposto a escutar ele falar? O Harikata fala sobre Deus, cantar junto com ele? Ou você quer desfrutar? Você fala, não, hoje está maior sol, eu vou para a praia. Eu vou para a praia. Você pode até ir para a praia, mas leve o fone do ouvido e escute o Guru. Escute o Guru. Mas Krishna vai testar você. No horário da aula do Guru, vai acontecer alguma coisa. Krishna fala, faz isso, faz isso. Krishna não, né? Maya vai colocar um obstáculo. A mulher chama, o pai chama, a mãe chama, o filho chama. Alguma coisa vai acontecer. Para ver se você vai atrás do outro que te chamou, ou da outra, para fazer algo, ou você fala, não, esse momento aqui eu vou escutar meu Guru. Mesmo não sendo seu Guru, você fala, não, vou escutar o Guru genuíno. É o devoto puro de Deus. Ele fala uma vez por semana. Ele canta com a gente uma vez por semana, conosco uma vez por semana. Eu já dedico 24 horas do meu dia ao mundo material. E no domingo também, que é o horário que ele fala, que ele aparece, e ele vê você. E ele fala o teu nome. Ele olha quem está no Zoom, ele fala o teu nome. Olha essa misericórdia, ele olha o teu rosto. Não só você vê ele, mas ele sabe que você está lá. E ele fica feliz que você está lá. Mas aí vem o teste. Você vai ver o Guru ou você vai fazer o que a tua família quer que você faça? Como disse lá Chara Maharaj, a família, eles querem roubar o teu tempo.
a mulher, o marido, o pai, a mãe, o filho, a filha, eles querem sempre para eles. Quanto mais você der, mais eles vão querer. O ser humano é assim. Se você tem muito dinheiro, você quer mais dinheiro. Se você tem alguma coisa que você tem muito, você quer mais. Você sempre quer mais. A mente nunca está feliz. É a mesma coisa. Se você tem um carinho de alguém, você vai querer mais. Você acha que é pouco. Se você come muito, você vai querer comer mais. E se você usa droga, você vai querer usar mais. Qualquer coisa que a mente quer fazer, você vai querer cada vez mais. Ela nunca está satisfeita. A mente não enjoa. A mente não enjoa daquilo. Se você gosta de chocolate, cada vez você quer comer mais. E é assim que funciona. Siddhartha Maharaj deu uma aula falando isso. É assim que funcionam os sentidos. Se você só quer comer uma comida boa, gostosa, boa que eu digo gostosa, não interessa se é para assado ou é boga, né? Não oferecida, você quer comer uma comida gostosa, quanto mais você come comida gostosa, você não vai aceitar algo que está mais ou menos. E aí fica aquela pessoa chata. Ah não, isso não está bom. Mas todo mundo está gostando, mas aquela pessoa não está. Não está bom. E aí a pessoa prefere comer uma comida que ela acha que é gostosa do que honrar a praçada. E aí cada vez mais você vai querer uma comida mais gostosa. Então é isso, Siddhartha Maharaj falou. A vida é assim, o ser humano é assim. Quanto mais você dorme, mais você quer dormir. Siddhartha Maharaj deu uma aula justamente falando sobre isso. Quanto mais você faz sexo, mais sexo você quer fazer. E é tudo assim. A vida é assim, mas nós temos que controlar isso. Porque quanto mais lenha você põe na fogueira, mais o fogo pega. A gente está com a nossa mente pegando fogo, querendo desfrutar o máximo possível. E se você alimentar isso, ele aumenta o desejo. Como que você reprime esse desejo que é tão forte? Com a inteligência. Você faz um pouco menos hoje, aí você faz um pouco menos amanhã, e depois de amanhã, e o mês que vem menos, e daqui 2 meses menos, e aí você vai acostumando a mente que não é o que ela quer, é o que você quer, você é inteligência, a inteligência domina a mente. E no final, você praticando, mas aí que está, tem que ter a prática devocional, senão algum dia você arrebenta. Você chegar num dia e falar, eu não quero fazer mais nada que do desfrute dos sentidos. Eu vou comer o arroz duro, vou comer comida, o que tiver, eu vou dormir o suficiente, eu não vou ter nenhuma regalia, você arrebenta. É como uma panela de pressão, Siddhartha Maharaj fala. Se você tirar todo o prazer dos sentidos que você tem hoje, você arrebenta. Você explode. É que nem a pessoa que vai fazer um regime comendo 500 quilocalorias por dia. Quem já fez isso sabe que é absurdo. Você fica naquela neurose, você sonha com a comida, você pensa o dia inteiro na comida. É isso que acontece. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma reeducação alimentar. Tudo que é drástico não funciona. Então, como que funciona a vida devocional para você diminuir esses impulsos que nós temos? Essa vontade, esse desejo que nós temos de fazer coisas que não são apropriadas à devoção. Você tem que fazer a prática devocional. Aí, gradativamente, claro que é longo o processo, gradativamente você não vai ter mais vontade de fazer muita coisa que você fazia. Sem usar inteligência. No início tem que usar inteligência, sim. Você tem vontade de comer carne, você fala, não vou comer. Isso daqui é uma âncora na minha vida devocional. Se comer carne na minha próxima vida, eu estou bem mal arranjado. Todo esse sofrimento do animal, eu vou cumprir isso. Imagina quantos quilos de carne uma pessoa que come, do momento que ela nasceu até o momento que ela vai morrer. Quantos quilos, toneladas de carne. E carne é tudo, é peixe, é frango, é bovino,
é cavalo em alguns lugares, né? Tem pessoas que comem equino na Europa, né? Burro, sei lá, comem de tudo, né? E aí você imagina a quantidade de karma ruim que você vai... Na próxima vida você acha que você vai vir o quê? Só com felicidade? Muito pelo contrário. Eu estava até falando com um rapaz hoje, as pessoas que conhecem a lei do karma, ação e reação, e comem carne. Será que ela não compreende? E ela ainda pede para Deus para tirar o sofrimento dela. E ela pede para Deus, Deus, tira esse sofrimento que eu estou agora, por favor, Deus. Mas ela sabe da lei do karma, e ela ainda continua comendo carne, ela ainda continua deixando os outros sofrerem. Então, na verdade, a pessoa ouviu falar, mas não conhece a lei do karma, né? Então, não adianta. Se você fizer algo errado, você vai cumprir aquilo. E quanto mais você faz, mais a mente quer fazer. A mente não gosta que você está aqui no templo. A mente não gosta que você está aí assistindo a live. E no meio da live, vai tocar o celular. Né? Ou a mulher, se você tem mulher, a mulher vai te chamar. Vem aqui, benzinha. Vem comigo aqui. Tá passando um filme tão bacana. Você fala, não, estou escutando falar sobre Deus. Não, mas todo dia tem. Esse filme aqui está passando só hoje. Sei lá, tem um exemplo, né? Ou o filho, ou a mãe, ou o pai. Está na hora da janta, vem aqui comer, né? E aí a pessoa faz a janta, ela prepara a janta justo na hora da live, né? No horário que está na hora da aula, sei lá, né? Para quê? Para te tirar. Isso é maia. Você fala, pô, minha esposa é ruim, meu pai é ruim. Não, meu filho é ruim, não. É maia que está usando ele para te tirar, ou ela, né? A gente tem que compreender isso. Então, não devemos nunca deixar os obstáculos vencerem a nossa vida devocional, porque a busca devocional é a coisa mais elevada que tem, não tem nada mais elevado que isso. Esses dias mesmo, uma pessoa pegou e falou para mim, eu vou passar um livro para você, maravilhoso para você ler. Eu falei, não passa que eu não vou ler. Não precisa passar, eu não vou ler. Não é o livro dos meus gurus, eu não vou ler. A pessoa falou, não, mas é ótimo, mas pode ser ótimo, mas eu não vou ler. Não vou perder meu tempo com isso. Eu tenho pouco tempo. O meu dia tem 24 horas. Eu não tenho tempo para ficar, né? Eu prefiro ler o quê? Uma aula do guru. Eu prefiro cantar o santo nome. Eu prefiro fazer algum trabalho aqui no templo do que ficar lá horas e horas lendo um livro que não vai me acrescentar nada. Não vai me acrescentar nada espiritual. Eu vou ter um conhecimento material, sim. Você vai ter um conhecimento material. Mas o conhecimento material, ele muito pelo contrário, os gurus falam, ele prejudica a vida devocional. O conhecimento material lhe prejudica. Por quê? Porque você vai se achar. Eu sei tanta coisa, eu sou muito bom, eu sei tanta coisa, e você sabe tanta coisa mundana. O conhecimento, mesmo que você souber muito conhecimento sobre o que Krishna fez quando ele veio para a Terra, o que Mahaprabhu veio, né? E tal, é claro que é melhor que ler um romance, ler bobagem, né? Mas também é Jnana Yoga, é conhecimento. O nosso caminho não é Jnana Yoga. Tem pessoas que elas se focam nos lilas de Krishna. Eu conheço algumas pessoas que você, qualquer não, né? Mas a maioria dos lilas que você fala, você sabe aquele que Krishna fez isso, e a pessoa sabe com detalhes. Então ela focou naquilo lá, no detalhe. Mas como diz Shilasiddha Maharaj, o primeiro guru lá do quadro mais longe, né? O fundador da missão, ele fala, o que é importante num quadro? Por exemplo, o quadro de Gurudeva, né, que está pintado à mão, a óleo, esse quadro, né? O que é importante, a tela pintada ou a moldura? É claro que a tela, a moldura qualquer um compra, mas não é qualquer um que pinta dessa forma que a pessoa pintou. A essência do quadro está na tela. Quando você pega um quadro aí custando milhões de Picasso, sei lá, de Da Vinci, né? Não há o preço da moldura.
O quadro vale mais do que uma moldura de ouro. Tem quadro aí que vale mais do que uma moldura de ouro. Né? O que vale é a tela, não é a moldura, é a tela, é o quadro. Então, da mesma forma, não é Gyana Yoga o conhecimento é a moldura, mas a essência é Bhakti Yoga, é a prática, é a devoção a Deus. A devoção a Deus é a essência, não é o conhecimento. Isso estamos falando de parte ainda espiritual, hein? Conhecimento espiritual, saber os detalhes disso, a vida inteira de todos os grandes santos, né? Isso é Gyana Yoga. Isso não vai te levar para Deus. Isso não vai te levar a ter amor puro por Deus. Somente a prática, a devoção a Deus. E a devoção vem com a prática. Você imagina se você concentra a tua vida em estudar algo mundano. Se estudar algo espiritual não é o melhor, não é o mais elevado, você imagina aquela pessoa que perde o dia inteiro. Tem pessoas que ficam o dia inteiro lendo. Eu adoro ler. Sim, você adora ler. Mas mude o seu hábito. Mas para fazer isso tem que ter fortuna espiritual, né? Senão a pessoa não vai começar. Então nós temos que focar no serviço e saber que o obstáculo virá. Não adianta achar que não virá obstáculo, porque virão muitos obstáculos da vida. Até o dia que você abandonar o corpo, eu abandonar o corpo, se você continuar no serviço, você vai ser sempre provocado para não fazer o serviço. Sempre. A hora que você acorda, o despertador não tocou, e aí você fala, como que eu vou cantar Japamala hoje? Né? Você esqueceu de carregar o celular, não tocou o despertador hoje é só de celular, né? E aí você fala, poxa vida, né? Não coloquei, né? Porque você não está atento, né? E aí passou o dia assim no canto da Japamala. Enfim, dei um exemplo bobo, mas tudo acontece. Cada um entende de uma forma, tudo acontece. Tudo acontece. Ou alguém te convida para ir para uma festa, para algum lugar. Eu vou convidar para ir na casa de um amigo. Aí você vai na casa do amigo, você não bebe, você não fuma, você não come carne, mas você fica até 3 horas da manhã na casa do amigo. Conversando, coisas inúteis, claro. Né? Falando de política, falando de doença, da vida do outro e tal. Aí o que acontece? Você chega em casa às 4 horas da manhã. Como é que você vai cantar Japamala às 5 ou às 6? Antes de trabalhar? Claro que não vai. E é Maia. Maia te convidou para ir, você falou, que legal, eu gosto tanto daquela pessoa, vou lá. Né? A gente conversa horas e horas e horas. Então é tudo Maia. Maia é ardilosa, como disse Latya Maharaj. Maia é muito ardilosa. Segunda pergunta, Carla? Não, quer fazer um comentário? A gente passa por isso, né? Tudo que eu falei que a gente passa, o que o Guru fala, a gente passa por isso. Ele fala a nossa vida, né? O Guru fala a nossa vida. Mas a gente está tentando, né? A gente está tentando e algum dia a gente vai se libertar de tudo isso. Então, o Latya Maharaj fala, né? Tantos obstáculos vieram para eles, mas eles estão tolerando tudo. E veja só, antes de deixar o mundo material, Gurudeva, ele disse para Latya Maharaj que esse tipo de situação iria acontecer. O Guru falou, porque um Guru genuíno, quando ele abandona o corpo, né, como eles que estão aqui ao lado, a Maya fica mais forte. Maya fica mais forte. Então, os obstáculos e a tentação e tudo fica mais forte. E brigas acontecem entre os devotos, tudo acontece. Você imagina, entre os devotos acontece briga, e no mundo? Quando sai uma alma pura do mundo, são pouquíssimas que tem no mundo. Quando uma alma pura sai daqui, do plano material, do corpo material, o mundo se torna muito pior. É claro que tem outras, né? Mas quando uma grande alma sai do mundo, tem muita diversidade. E o Guru falou para Latya Maharaj, se prepare porque vem coisa pesada. Né? Se prepare. Mas é como ele falou, é como uma turbulência, né? Você joga uma pedra no lago,
você vê vários círculos em volta, né? Vai chegar uma hora que para, volta de novo. Você olha assim, parece um espelho. A água, né? Depende do lago também, mas um lago limpo, né? Você olha assim, parece um espelho a água. E aí você joga uma pedra, fica lá aquele monte de onda circular, né, em volta e tal. Mas alguma hora acaba. E ele fala, a turbulência acaba. Então, essa turbulência que a gente tem na nossa vida devocional, cheia de problemas, você fala, eu não aguento mais. Como disse Lachara Maharaj, né? Você tem tanto problema, a gente tem isso, na verdade, a gente que não mora no templo, né? A gente que mora na nossa casa, com conforto, você quer acordar a hora que você quer, se acorda, né? Você fala, hoje eu vou dormir até mais tarde, né? Hoje eu quero comer uma comida quentinha, cheguei com frio, molhado, né, da chuva, vou comer uma comida super quentinha. Você faz a comida, tira da panela, já põe no prato e come, não pensa nem em Deus em oferecer, né? Isso é a vida de quem mora em casa, né? Mas se você mora no templo, não vai acontecer isso. Você mora no templo, você tem hora para levantar, você nunca vai honrar a praçada pegando fogo, quentinha. Normalmente é temperatura ambiente, não tem essa, né? Então, a dificuldade vem. E outra, se moram várias pessoas no templo, vai ter muita briga. É Maia que está lá. Vai ter briga, vai ter alguém pegando no teu pé, vai ter alguém te importunando, mas é Maia testando. Sempre vai ter problema, sempre vai ter problema, que eu digo, sempre vai ter obstáculos. E aí Silachara Maharaj fala, então, você está no templo lá rendido, né? Rendido mais ou menos, né? Pelo menos você mora no templo. Atualmente pode estar pensando em tudo, você está lá fazendo, né? Rendido aquele que realmente, ele está lá no templo, mas ele está só pensando em Deus. São poucos que fazem isso, né? A maioria, como disse Silachara Maharaj, né? Ele fala, os brahmacharis, brahmachari é o que veste laranja, que é o estudante, normalmente é garoto, assim, até 25 anos, né? Os brahmacharis, Silachara Maharaj falou, eles estão aqui e tal, cabeça raspada, fica, né, roupa devocional laranja tal, não sei o que, são celibatários, né, mas pensam o dia inteiro em mulher. Silachara Maharaj falou, esses são os brahmacharis, né? Ele falou aí, tem os sannyasis, né? Sannyasi é aquele que já é um pouco mais, nem sempre é idoso, mas é aquele que vira monge mesmo, né? Ele já tem uma posição assim, na escala ele tem uma posição mais importante, ele é pregador, ele não é o iniciante, né? Ele é renunciado, ele é celibatário, ele só quer guirlanda, guirlandas são esses colares de flor, né? Então ele dá aula, ele quer o colar de flor, ele quer que todo mundo chegue e preste reverência para ele, fala, Dandavati Pranam Maharaj. O que é Maharaj? Maha é grande, Raja é rei. Dandavati Pranam, grande rei, né? Então esse daí é o sannyasi, né? Então é isso, as pessoas são assim, né? Não é porque você mora no templo, não é porque você veste laranja que você é uma pessoa rendida. Ele está mais servido, mais tal. E aí vem o teste. São poucos os brahmacharis que depois viram sannyasi. São poucos os garotos, né, até 25 anos, 20 e poucos anos, que ficam no templo até o final da vida. Porque ele pensa o dia inteiro em mulher. O que vai acontecer na vida dele? Vai aparecer uma mulher. Né? E aí o que ele faz? Ele fala, vou casar. Tchau, templo. Tchau, templo, vou casar. É isso que acontece. E é Maia. Você acha que Maia quer que um homem, enfim, a mulher também, né, Brahmacharini, né, existe mulher também, né? Mas você acha que Maia quer que fala, não, eu não vou casar, não vou ter filho, eu vou ficar a vida inteira servindo Deus aqui. Maia vai testar. Ela vai te testar até o teu último dia. Você está lá com 70 anos e vai aparecer uma mulher, se você ainda pensa em mulher, porque tem muita gente, né? A maioria que eu sei, né, que está com 70 anos, 80 anos, né? 70 e poucos anos, sei lá, 60 e poucos anos, pensa o dia inteiro em mulher. O cara já está velho, acabado, cabelo branco, né? Nem consegue nem comer direito mais, não tem nem dente na boca e está ainda pensando em mulher, né? Então, o cara que está nessa, a Maia vai provocar ele. Se for Brahmachari, então,
Maia vai até o último. Né? Aí aparece, o cara está com 80 anos lá, aparece uma garota de 30 e fala, oi, tudo bom? Você tá bonitinha. Né? E é Maia. É Maia para ver se o cara cai, para ver se o cara fala, pô, eu servi 80 anos, 80 não, vai, eu servi 60 anos, e no finalzinho tem alguns que caem. Né? Maia vai lá, né? E tira o laranja da pessoa. Maia é muito poderosa, né? Maia é muito ardilosa, ela sabe que a gente gosta. Você imagina alguém que saiba a tua vida inteira que você gosta, e ela vai te provocar como para te tirar da devoção? O que você mais gosta? Cada um gosta mais de uma coisa, né? Ou de várias, mas sempre tem uma que você gosta mais. Então, vai assim. Mas a gente nunca pode desistir. Siddhartha Maharaj falou, nunca desista. Você pode até escorregar, você pode até cair. Às vezes a gente cai. A pessoa está aí, né? A gente cai com besteira, porque o certo é nunca comer boga, comida que não é oferecida. Boga quer dizer desfrute. Então, o ideal é nunca comer boga. Às vezes a gente cai. Não estou falando em cair mais feio, outros caem mais feio, né? Mas normalmente todo mundo cai comendo boga. Em algum momento do teu mês, se você pegar um mês, você comeu boga. É muito raro aquele que não come boga. Se pegar um ano, aquele que só honrou praçada de manhã, tarde à noite, durante um ano, só praçada, é muito raro. Se tiver no mundo algumas pessoas, é muito raro. Né? Então a gente está caindo com isso. Agora, uns caem mais grave, né? Uns abandonam de vez. Acontece alguma coisa no templo, a pessoa é iniciada, a pessoa está servindo, né? Acontece alguma coisa com algum devoto, com alguma devota, e sei lá, alguma circunstância, a pessoa fala, eu nunca mais vou pisar lá. Aquele cara fez isso para mim. Não interessa o que a pessoa fez, você não vem aqui para ter amizade com ninguém. O templo não é para ter amizade. Se você não gosta da pessoa, como disse Siddhartha Maharaj, isso é comum. Não é porque a gente está no templo Gaudiya Vaishnava, né, Hare Krishna, todo mundo é santinho. Não é questão de santinho ou não é santinho. A vida devocional é dura. É a mesma coisa aquele que está lá fazendo o regime bravo, né? Aquele regime, ele fica nervoso. Aí qualquer coisa que acontece, num dia normal, se ele comeu muito chocolate, ele não faz nada com aquela coisa, né? Com aquela circunstância. Mas se ele está lá em jejum, se ele comeu pouquinho, qualquer coisinha ele explode. E no templo assim, quem mora no templo está numa panela de pressão. Quem serve muito, ele está na panela de pressão. Porque ele está restringindo os sentidos, ele está servindo e Maia está cutucando ele. Então você tem vontade de fazer algo e Maia está te cutucando. E não é um cutucãozinho leve, não, é um cutucão bravo. Né? Então está todo mundo na panela de pressão, lá, quase explodindo. Mas por isso que tem que ter a devoção. Tem que ter a devoção forte, por quê? Porque aí você vem, não é que você vence Maia, ninguém vence Maia, mas você está lá se suportando. Você está suportando o teste, você está passando um após o outro. É como fala um alcoólatra, né? Os alcoólatras e quem usa droga também, que frequenta essas, acho que é ONGs, né? Instituições, Alcoólicos Anônimos e tal. A pessoa fala assim, mais um dia sem tomar álcool. Mais um dia sem usar droga. E amanhã? Amanhã não sei. Amanhã não sei. E nós a mesma coisa. Aquele que Maia não está pegando, todo dia você passa pelo teste, mas e amanhã? Você sabe que vem? Né? Às vezes dá medo, você fala, nossa, e o mês que vem? Que teste que virá? E quando você passa por um teste difícil, às vezes é um teste muito difícil. Né? Muito difícil. E aí quando você passa, você fica com medo, fala, qual vai ser o próximo? Né? Qual vai ser? Você imagina os testes de quem serve muito, muito, muito. Né? É brutal, o teste é brutal, é realmente para te tirar. É realmente para te tirar e falar, não, eu nunca mais quero isso. Eu nunca mais quero isso. Nunca mais eu vou pôr a mata, vou usar um cabelão comprido aqui. Não vou raspar mais a cabeça, nunca mais, vou ficar o dia inteiro assistindo Netflix, sei lá o que a pessoa gosta,
Né? Então, da vontade, como disse lá Tiara Maharaj, Maia vai te fazer você ter vontade. Eu vou largar tudo, né? Mas não é para largar, porque você vai cair no mundo material e aí tudo aquele prazer que Maia estava te dando, ela tira. Por exemplo, isso eu já escutei da boca de pessoas que vestiam açafrão, vestiam laranja, né? Estava lá no templo servindo, e aí chovia mulher, né? Chovia mulher e a pessoa doida lá no celibato e falando não e tal. Aí um dia que, né, veio uma lá que ele não aguentou tal, e aí ele sai, ele larga a roupa, né? Ele sai e tal, aí não aparece mais ninguém. Não aparece mais ninguém. Né? Maia faz isso. Né? Maia tira o doce da criança. Ela dá, é tipo a amostra grátis, né? Você dá a amostra grátis para a pessoa, né? Só para a pessoa provar assim, nossa, que coisa gostosa, que delícia isso, né? E aí, quando você vai ver o preço, você não pode mais comprar. Você ganhou só o prazerzinho lá momentâneo, né? Para você ficar louco por aquilo, mas você não pode comprar, você não tem acesso. Seria uma propaganda enganosa? A Maia faz a propaganda enganosa para a gente. Ela faz. Mas isso ainda é bom. Se ela tira de você, você pensa em voltar para a devoção. O perigo maior é quando ela dá algo que você gosta e ela mantém isso até o final da tua vida. Aí você fica lá enfiado. Como o senhor Indra, aquela história, acho que você já ouviu do porco, né? Que ele adquiriu um corpo de porco e ele estava muito feliz com o corpo de porco. Imagina o rei dos semideuses perdeu o corpo de rei de semideus e ficou um porco. Ele tinha a mulher dele lá, a porquinha, ele tinha vários porquinhos, né, filhos, e ele estava muito feliz. Feliz. E se não fosse o senhor Brahma ir lá, ele ia ficar lá e abandonar o corpo como porco feliz. Maia pode fazer isso também. Por isso, uma vez eu escutei um monge falando, quando um sannyasi, um brahmachari estivesse laranja, ele faz alguma coisa errada, é bom que seja desmascarado na frente de todo mundo. Porque se ele esconder a vida inteira o que ele faz errado, ele vai continuar a vida inteira fazendo. Se ele é desmascarado na frente de todo mundo, ele para, ele fica com vergonha. Né? Então é bom quando a pessoa faz algo errado e ela é desmascarada. A gente não gosta, né? Se faz um negócio errado e todo mundo fica sabendo, você fica morrendo de vergonha, é o ego, né? Mas devocionalmente é bom. Silacharya Maharaj, ele é o segundo guru aqui, ele sempre fazia isso nas lives. Sempre assim, com um devoto que iria aguentar, né? Porque se você fizer isso na frente de todo mundo, mais de 1000 pessoas vendo, o mundo inteiro vendo você lá, teu rosto, e ele chega para você e fala, Prabhu, né? Ô, devoto, você gosta disso, né? Na frente de todo mundo. Alguma coisa que não é boa, né? Então, o que acontece? Se a pessoa não está preparada, e eles sabem, né, quem está ou não, mas a pessoa fica com vergonha. E ela fala, eu não vou mais fazer isso. Agora, se ele não fala, ele sabe, o Guru sabe, mas se ele não fala, a pessoa vai continuar fazendo. Ele virou um dia para um devoto, claro que eu não vou falar quem é, né? Mas ele virou na live, no Zoom, tinha mais de 1000 pessoas, não assistindo, mas mais de 1000 pessoas lá no Zoom. Imagina um lugar que tem 3, 4, 5 assistindo no mesmo aparelho. Isso tem, né, nos templos e tal, né? Então imagina o número de pessoas do mundo inteiro vendo o devoto lá. Ele chegou para o devoto, chamou o nome do devoto lá, o devoto, aí o Zoom vai, né, coloca, quem controla, não sei como é que controla isso, mas alguém vai lá e joga. Aí ele falou, você está fazendo muito sexo ilícito, né? Ele falou, na frente de todo mundo. Né? Para quê? Para acabar com isso. Se ele falasse no e-mail, ou ligasse, falasse, Prabhu, não faz isso e tal, ele ia falar, Gurudeva, tudo bem, mas ia continuar, né? E aí eu não sei se continuou, mas foi uma chacoalhada, entendeu? Na frente de todo mundo ficou sabendo, né? Todo mundo, ele não sabia enfiar a cara, assim, ele abaixou a cabeça, assim, né? Não, Gurudeva, não, Gurudeva. Mas depois da vergonha
ele toma uma chacoalhada, né? Ele toma uma chacoalhada. E a vergonha inibe, né? A vergonha inibe. O cara que é ladrão, se alguém pega ele roubando na frente de todo mundo, ele vai pensar 2 vezes depois antes de roubar, né? Dá uma inibida. Então o Siddhartha Maharaj, ele fazia isso. Ele virou para um outro devoto e falou assim também: você está usando colar de ouro? Falou para o devoto. Aí o devoto: não, Gurudeva, é a cantimala. Ele falou: mas você, né? E é claro que a Charanaj viu que não era um colar de ouro, né? Mas aí ele falou: mas você gosta de usar colar de ouro, né? Não gosto, não. Aí a Charanaj fez assim. Quer dizer, inibe, né? Então, se alguém descobre algo errado que você está fazendo, é ótimo para a tua vida devocional. Não para a mente, né? A mente fica perturbada. Né? A mente fica perturbada. Mas para a vida devocional, é aquele chacoalhão. Tem 2 formas de você tirar uma pessoa do estresse. Do estresse, não. De uma, como que eu posso dizer? A pessoa que está histérica. Tem 2 formas. A pessoa está histérica, gritando lá, desesperada, né? Aquele histerismo, né? Tem algumas pessoas que fazem isso, né? Como que você pode fazer para tirar a pessoa do histerismo? Ou você chacoalha a pessoa, dá um chacoalhão mesmo, literalmente, pega a pessoa e chacoalha, e a pessoa fica assim, ou você abraça a pessoa e dá aquele abração assim na pessoa, né? Para sair do histerismo, né? Alguns chacoalham. Alguns chacoalham, né? Alguns chacoalham. Criança, né? Às vezes tem criança que é histérica, né? Chora, grita, berra. Ou você chacoalha a criança, ou você abraça a criança de um jeito que a criança fica quieta, né? Por isso que o Guru fazia isso. Siddhartha Maharaj fazia isso, na frente de todo mundo. Para ele não tinha essa. Ele falava na frente de todo mundo. Mas não era para todo mundo, claro. Porque se ele sabe que a pessoa vai ficar com tanta vergonha assim, a pessoa fala: eu não quero ir mais inseguro. O cara me esposa, tem gente que é assim, né? O ego é tão alto. Ele me expôs na frente de todo mundo, eu nunca mais quero ver ele. Já desliga na hora a live. Né? De quem é prejuízo? Mas o Guru não faz isso, né? Ele sabe o quanto ele pode, né? A gente não sabe, esse que é o problema, né? Então se vem aqui alguém que faz alguma coisa errada, eu fico meio assim, eu não sei o limite da pessoa. Porque se eu falar tudo que todo mundo faz errado, eu não sei o limite, a pessoa não vem mais. Né? Então, aí se a pessoa faz algo errado, você fica quieto e tal, né? Mas o Guru, ele sabe quem pode aguentar e quem não pode aguentar. Né? O Guru sabe tudo, né? Então, mas a gente tem que compreender que Maya está sempre testando a gente. Mas a gente tem eles para ajudar. Né? A gente escuta uma aula, a gente faz a coisa errada de hoje que eu falei na aula. Todo mundo faz, né? E aí, você escuta aquilo hoje, aí você chega em casa, aí hoje ainda você não faz mais, mas amanhã, 2, 3 dias, você já meio esquece e tal. Aí você escuta de novo. E aí você escuta de novo. Por isso é importante escutar todo dia Harikatha. Por isso que eles falam, os gurus falam, todo dia você tem que escutar falar de Deus. É claro que não é todo dia a mesma coisa, mas repete. Quantas coisas eu falei hoje, que eu falei ontem, que eu falei anteontem, que eu falei, sempre repete. E aquele que fala também, ele está falando, pregando para si mesmo. Então, quando eu falei hoje não comer boga, não comer a comida que não é oferecida no altar, e aí quando eu vou comer, isso aí está recente na minha cabeça. Está recente, mas a gente ainda come, tem a gula. Quem que não tem gula? Eu estou livre da gula, eu estou livre desse desejo? Não está. Uns têm menos, outros têm mais, mas todo mundo tem. Aquele que não faz está controlando. Somente um devoto muito, muito elevado, eles não têm vontade nenhuma. Você vem com uma comida maravilhosa, ele fala: é praçada? Não, então não. Quem faz isso? Né? Quem faz isso? E aí, tem nas escrituras, tem um caso de um devoto puro, que viveu com Deus, com Mahaprabhu, né? Ramananda Roy. Ele treinava as dançarinas para o Senhor Jagannatha, é uma deidade que tem lá na Índia, e é costume lá nas oferendas, tal, as mulheres ir lá e dançar para ele, enfim, né? Fazer um
show para ele, né? E aí tinha alguém que sempre ensina, né? E esse devoto, ele que ensinava ela, Demananda Roy, ele era casado e tal, né? E ele não só ensinava, mas ele massageava elas com óleo. Mas não porque ele tinha algum interesse no corpo e tudo garotas de 16, 18 anos, né? E tal. E aí um dos devotos viu isso e foi falar com o Mahaprabhu. Poxa, você me falou para eu escutar a aula dele, eu fui lá e ele estava fazendo isso. O que você pensa de uma pessoa que está assim? Uma pessoa que você fala, pô, o cara é um santo, ele chega lá e está massageando com óleo uma mulher nua. Você fala, meu, o cara, né? E aí Mahaprabhu falou, não, volta lá, vai lá escutar a aula dele, porque nem eu consigo controlar tanto quanto ele, Mahaprabhu falou, os desejos. Ninguém consegue controlar os desejos, mas não é que ele controlava e ele ficava pensando, não, é natural. É uma pessoa, por isso que é chamado Goswami, o nome Goswami é aquele que não interessa para ele se é uma pepita de ouro no chão ou uma pedra, ele passa e não pega. Ele é equânime, nada importa para ele, se a mulher está com roupa, se está sem roupa, se ele é homem, né? E não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, para ele nada importa. Então, aí Mahaprabhu falou, tem pessoas assim, raríssimo. É raríssimo. A pessoa dessa já está com amor puro por Deus. É raríssimo isso. Mas existe. E a gente pode chegar lá? Pode. A gente pode, difícil, muito difícil. Mas nessa vida, Gurudeva falou, nessa vida você pode chegar nesse estágio. Depende de quem? De nós. Mas a gente todo dia, ou se não é todo dia, sempre, a gente coloca o quê? Coloca combustível no fogo. A gente, quanto mais você faz o que é errado, mais você vai querer fazer. E se você cada vez faz menos, experimenta na parte de comida. Todo mundo, eu falo comida porque comida é um negócio que a maioria das pessoas já fez algum regime, né? A maioria das pessoas já fez. Então, você pega e fala, vou fazer o regime, né? E aí, gradativamente, claro, nada absurdo, né? Daqui meio ano, um ano é reeducação alimentar, você não tem vontade de comer aquele prato enorme, você nem consegue comer aquele prato. Porque o estômago é um órgão que ele dilata e ele retrai. Não precisa fazer bariátrica. Quem faz bariátrica é aquela pessoa, né? Corta um pedaço do estômago, põe um balão no estômago, né? Se você controlar na sua mente, se você controlar a mente com a inteligência, você vai comendo menos. Você tem que sair da mesa sempre com um pouquinho de fome. Sempre assim, nossa, eu comeria mais, mas faz para quê? Eu não vou gastar isso. O que eu comi é até demais. Se você fizer isso, você emagrece facilmente. E não é só com comida, é com tudo, né? Então, o Sriracharya Maharaj, ele dá essas aulas, né, que nós estamos lemos esses dias, explicando para a gente que a única forma de controlar o desejo é não praticar o que nós gostamos. Quanto mais você pratica, mais você gosta. É que nem aquela pessoa que é viciada em jogo, de computador, de celular. Quanto mais ele joga, mais ele quer jogar. Né? Então é um vício. É um vício isso. E a gente é escravo dos sentidos. Das ou dace, né? A mulher é das é o homem, né? É servo, mas a palavra servo não é exatamente servo a tradução, é escravo. Nós temos que ser escravos de Deus. E hoje a gente é escravo de quem? De Maya. Hoje a gente é escravo de Maya, a gente é escravo dos sentidos. Mas a gente tem que mudar isso, mudar a chavinha. Mas não é simples assim, você foi para um lado e para o outro. É gradativo, né? Você tem alguma pergunta, Carla? Não. Só pensando. Vamos ver aqui se alguém fez alguma pergunta. Senão nós vamos cantar o Nama Sankirtan, o Hari Harai. Do livro grande está na página 60. Aqui por enquanto ninguém fez nenhuma pergunta, nenhum comentário. Mas ainda dá tempo, nós vamos cantar e ao final da canção, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Não se acanhe, não. Faça agora ou cale-se até amanhã.
Não é para sempre, não. Né? É até amanhã. Amanhã às 8 horas vai ter a aula e aí você pode perguntar na aula amanhã. E se você estiver muito aflito, manda uma mensagem para mim no WhatsApp que eu respondo. Então vamos lá. Nama Sankirtan Hari Harai. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha
Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem está participando conosco aqui. Hoje temos aqui presencialmente a Carla conosco e vamos ver pela internet quem está assistindo ou quem viu em algum momento. Temos aqui a Malini Devidasi conosco, o Ishan Krishna Prabhu, Goura Chandra Prabhu, a Dirce Aires, minha prima, e a Clarice Leal também conosco aqui assistindo. Deixe-me ver se tem mais alguém aqui. Enquanto isso, vocês olham as deidades do templo.